Você já parou para pensar que a história da igreja é a sua história também? E que quando falamos de cristianismo, não estamos falando de reuniões, não estamos falando de pastores, mas estamos falando da história de uma geração inteira de jovens, homens e mulheres comuns que deram a sua vida pela fé em Jesus. Esse é o canal João and Purpose, que foi criado com o propósito de compartilhar um pouco do coração de Deus. E hoje eu quero levar você a uma viagem de volta ao primeiro século, onde vamos falar da primeira fase da igreja, a igreja apostólica e também a igreja perseguida, que são as raízes da nossa fé. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Lucas recorda uma promessa de Jesus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins, os lugares mais distantes da terra. O Espírito Santo sobre a igreja marca um tempo onde essa igreja seria capacitada para ser uma boa testemunha da pessoa do Cristo. Então, a igreja ficou aguardando ansiosamente, com expectativas para esse dia. No versículo 12, a palavra de Deus diz: então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando eles chegaram, subiram à sala superior e eles aguardaram a promessa de Jesus. E cerca de 120 pessoas era o grupo da igreja daquele momento. E em Atos, no capítulo 2, a promessa é cumprida. Jesus envia o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz em Atos 2, do 1 ao 4. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. E veio do céu, de repente, um som que encheu a casa onde eles estavam sentados. Pousaram sobre cada um deles chamas ou línguas como que de fogo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito Santo concedia que eles falassem. E eles foram revestidos de poder para serem boas testemunhas. E agora inicia um marco da Igreja de Cristo. E diante de perseguições que começaram naquele mesmo dia, Pedro, debaixo do mesmo Espírito que o encheu, de sua influência, ele se levanta defendendo a sua fé. E cerca de 3.000 pessoas são acrescentadas à fé em Cristo. E a igreja cresce nesse momento. Diante desse crescimento, a palavra de Deus nos diz em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, que eles perseveraram, que eles se dedicavam de coração à oração, à doutrina dos apóstolos e à comunhão do partir do pão. E assim a igreja apostólica começou. Diante de todo esse crescimento, a palavra de Deus nos mostra que uma grande perseguição vinda dos líderes religiosos da época se iniciou contra a igreja. E então os primeiros mártires aparecem. E o primeiro mártir é Estevão, que morre apedrejado, do qual o próprio Jesus, olhando em compaixão, se levanta do seu trono e o recebe na glória. E já no século II, durante a igreja perseguida, Tertuliano, um dos pais da igreja, diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja, mostrando que ainda que houvesse perseguições contra a igreja de Cristo, essa igreja só crescia. E essas perseguições impulsionavam os homens, mulheres e jovens de fé a seguirem até o fim o Cristo e não negarem a sua fé. Tempos difíceis marcaram a igreja perseguida. Nero fazia dos cristãos como se fossem postes de luz nas ruas. Naquele tempo, a igreja não era uma religião ainda organizada como nós temos hoje. Na verdade, era um organismo vivo que ia crescendo, crescendo e crescendo. Quanto mais a igreja era perseguida, mais almas eram acrescentadas no corpo de Cristo. Era um movimento vivo, com pessoas cheias do Espírito Santo e dispostas a entregarem a sua própria vida pela fé em Jesus. Depois da morte dos apóstolos, surgiram homens que são chamados de os pais da igreja. Foram esses homens que guardaram a fé e protegeram a sã doutrina, muitas vezes com a sua própria vida. Esses homens escreveram livros e cartas que serviam para impulsionar a fé da igreja contemporânea de sua época. E essas cartas serviram como uma ponte do Novo Testamento
para a tradição da igreja. Temos, por exemplo, a Epístola de Barnabé, a Carta de Policarpo aos Filipenses, e dentre várias outras que foram registradas na tradição cristã. Esses homens não tinham seguidores no seu Instagram, não tinham likes, não tinham comentários, compartilhamentos, não eram pessoas famosas no mundo inteiro, mas eles preservaram o que nós conhecemos hoje como a fé cristã. E principalmente são lembrados pela sua fé e amor ao Cristo. E tudo isso não está distante da nossa vida hoje. Se hoje somos igreja, é porque eles foram fiéis a ser igreja ontem. E esse foi o primeiro episódio sobre a história da igreja. Eu espero que você tenha sido acrescentado e que você crie expectativas para os próximos vídeos que vamos estar compartilhando aqui nesse canal. Deixe o seu comentário sobre o que você entendeu, dúvidas que você possa ter e compartilhe com os seus colegas, com seus amigos da igreja, para que eles também possam ser acrescentados e vamos embarcar juntos nessa jornada em conhecer a história do nosso povo e do sangue que corre nas nossas veias. Até mais! E até mais. Tá bom.